Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa Bela Cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do país. Programa Bela Cruz, como te amo. Criação, edição e apresentação deste amigo de vocês, radialista Edilson Carvalho de Sampaio. Esse programa Bela Cruz, como te amo, é um programa que eu criei com a finalidade exclusiva de levar conhecimentos da nossa Bela Cruz, da nossa cidade, a história da Bela Cruz. Por isso nós estamos aqui para o 21º episódio do quadro que eu criei também dentro desse programa, Ilustre Personalidade Belacruzense. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a senhora Maria Nélia Elcias Moura Vasconcelos. Boa noite, minha amiga. Boa noite, é um prazer muito grande, Edilson, estar aqui. Me sinto até envaidecida, né, pelo convite, o qual eu agradeço muito a sua atenção, o seu carinho, o seu reconhecimento. Muito obrigada. E aqui estamos. Pois é, para nós iniciarmos, em princípio, nós vamos levar até vocês um pequeno resumo de início. Quem é Maria Nélia Elcias Moura Vasconcelos, conhecida como Nélia Elcias Moura? Ela nasceu aqui mesmo em Bela Cruz, no dia 30 de agosto de 1967, filha de um comerciante muito conceituado e respeitado na cidade de Bela Cruz, senhor Francisco Fonteles de Moura, e filha também de dona Maria José Elcias Moura, artesã de bordados. Bom, a Nélia Elcias Moura passou a maior parte de sua vida dedicada à docência e, como sempre, gostou de imaginar e contar história. Dedicou-se também ao ato de escrever, não como escritora, mas como sonhadora de contos. Essa maneira de sonhadora de contos, Nélia, por gentileza, fale sobre esse assunto. Primeiro também, eu gostaria que você falasse da sua primeira escola, se você se lembra de alguma professora, se você se lembra de algum amigo ou amiga, se você se lembra... Fale sobre aquela época que nós não tínhamos energia, fale sobre aquela época que nós não tínhamos calçamento, que nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos televisão, nem celular, para dar um aspecto de como era a Bela Cruz, de você, criança, que criou-se aqui na Bela Cruz, e não nasceu professora nem empresária, nasceu criança. Verdade. Na realidade, toda a vida eu vivi aqui, né? Digamos assim, eu nunca tive experiência de morar em outro lugar. Morei sempre na Rua Humaitá, ou Rua 7 de Setembro, e quando criança brincava demais ali nas calçadas da Rua Humaitá, no calçamento ali, principalmente a lembrança que me vem muito forte o período de junho, que naquela época era muito costume fazer as fogueiras, né? Na frente das suas casas. Como a Rua Humaitá ela é bastante larga, geralmente a gente fazia ali no meio da rua, né? E a gente brincava. Eu lembro muito aquela turma da minha geração ali na Rua Humaitá, pegando aqueles bombrios, né, aquelas esponjas de aço e fazendo, rodopiando, né, aquelas faíscas, passando de padrinho, madrinha na fogueira. Então, assim, foi um tempo maravilhoso, que a gente brincava demais nas calçadas, de pega-pega, de corda, só que as cordas eram feitas daquele mato, que a gente tirava exatamente nos espaços que ainda não eram construídos, e fazíamos as cordas e brincávamos no meio da rua.
Então, assim, acredito que era uma infância mais divertida do que a de hoje. Feliz. Feliz, exatamente. Entrávamos cedo porque tinha a hora, né, da luz ser apagada, né, a iluminação pública. Então entrávamos cedo, mas também iniciávamos as brincadeiras cedo, né? E era muito bom, muitas crianças a brincar ali na calçada, era maravilhoso. Não tinha a com parte bastante elétrica. Segurança, né? Com bastante segurança, poderíamos ficar à vontade, exatamente. E os pais se sentavam na calçada e ficavam olhando. Aí a sua primeira escola? Eu estudei no Instituto Imaculada Conceição. As minhas primeiras professoras, naquela época chamava Jardim da Infância, foi a Chaguinha, que eu ainda hoje moro em Fortaleza. Aqui acolá eu me encontro com ela, é um verdadeiro carinho, né? E a Dona Isabel. A Dona Isabel, que a gente conhece aqui, Isabel do João Bonfim, né? E essa menina que você falou aí? A Chaguinha, ela é a Chaguinha da Odete, né? Que mora em Fortaleza. Eu não sei muito bem, assim, a família dela, mas ela é bela cruzense e foi embora cedo. E a sua primeira turminha, você tem alguma noção, assim, alguma ideia? Lembro muito. Turminha? A minha primeira turma foi até o ensino médio, né? Com ela. Era a Jane, do seu João Pontes, sim. Era a Marta Vasconcelos, era a Rita do seu Edésio, o Walter do seu Mané Diogo. A nossa turma, que se eu for citar, são muitos, mas fomos até o fim. Lembro também que bem no início, a Marilac do seu Raimundo Jovino, a Celina da Dona Mocinha, né? Ali da Humaitá, e depois foram embora alguns, e aí continuamos com os demais, entraram também outras pessoas, e fomos até o final do terceiro ano do ensino médio. Muito bem, continuando aqui o nosso momento alegre, momento saudável, nós queremos continuar dizendo que a Maria Nélia Ocia Moura Vasconcelos, é mestra em Ciências da Educação, tem especialização em Gestão Educacional, é pedagoga e formada em Língua Portuguesa e Inglês. Thank you very much. Ao longo de sua carreira como professora, formadora e gestora educacional, escreveu poesias e contos. No entanto, só publicou 2 livros até o momento, que são Nossa História, Nosso Viver, Bela Cruz, Construindo a Educação de Jovens e Adultos, e Amor entre Cactos Mandacaru. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, por gentileza. Em 2002, 2003, eu comecei a trabalhar na Secretaria da Educação, e lá a gente tinha um projeto de educação de jovens e adultos. E todas as vezes que eu ia visitar as salas, a gente escutava relatos de mulheres que deixaram de frequentar a aula porque os esposos não deixavam, ou porque tinham que cuidar dos filhos, e algumas relatavam isso chorando, porque tinham um sonho de estudar, de aprender a ler e escrever. E aquilo eu faço como as suas palavras, ficou na minha cabeça. Eu disse, mas eu achava uma injustiça elas não poderem realizar o sonho delas, né? E desde aquela época eu já era uma defensora das mulheres sem saber, digamos assim. Então, eu tive uma ideia, eu disse, eu vou fazer um projeto que essas mulheres vão mandar cartas umas para as outras, contando as suas vidas, mesmo que elas não saibam escrever. Porque o que é que eu imaginei? Nas cartas,
elas iriam colocar os sentimentos delas, os problemas delas, e embora que elas não precisassem colocar nomes, eu disse que elas poderiam colocar nomes inventados, porque muitas iam ficar constrangidas, né, de expor os seus problemas. Mas, para mim, aquela forma de escrever as cartas, primeiro, estava auxiliando aquelas que sabiam escrever um pouco. Segundo, aquelas que não sabiam, mas que arranjavam pessoas para escrever para elas, estavam colocando para fora. E foi um sucesso o projeto. Quando a gente lia as cartas, eram mulheres que falavam sobre sofrimento conjugal, eram mulheres que eram violentadas, as cartas só eram as mulheres que poderiam, mesmo tendo alunos homens, mas esse era um projeto específico das mulheres, porque foi no mês de março, né? Então, os homens escutavam os outros alunos, os relatos das cartas, a gente lia, a professora lia, eles escutavam, quer dizer, acabavam participando também. E aí, como foram muitas, eu disse assim, daria um livro, mas um livro que fosse didático, que a partir daquelas cartas pudesse desenvolver os conteúdos para elas estudarem. A divisão silábica, a acentuação tônica, a parte de matemática. E aí eu disse assim, e tem que ser contado, como são cartas delas, então tem que ser contado também a história de Bela Cruz, para que elas conheçam também a sua história pessoal e a sua história social. E aí virou o livro. Era um paradidático, digamos assim. Ele iniciava, a leitura era uma carta, as cartas foram selecionadas, e a partir daquela carta era trabalhado a questão da língua portuguesa, a questão das ciências, a questão da arte, aí tudo relacionado mais ou menos àquele conteúdo, a matemática, aí entrava a história de Bela Cruz. A história, digamos, a parte social era a história de Bela Cruz. Conhecer bandeira, conhecer hino, conhecer a produção agrícola uma formação social que ela nunca tiver. Pronto. Bom, continuando aqui, permita. Continuando aqui com a Maria Nélia Elcides Moura Vasconcelos, representou nos livros escritos que ela acabou de falar as belezas da terra natal, Bela Cruz, e das regiões circunvizinhas, procurando sempre ressaltar a vida da mulher e a sua luta por seu espaço na história da humanidade, que ela acabou já explicando tudo isso, né? Bom, eu queria iniciar também aqui, continuar, falando sobre você como professora, diretora, você também foi secretária de Educação do município de Bela Cruz, que também demonstrou muita competência, e para você se viu muito naturalmente, cada coisa que a gente aprende a cada dia, tudo que aquilo que a gente participa, tudo aquilo que a gente exerce, quando a gente é convidado, que veio a competência, a capacidade da gente, a gente nunca diz não. Então isso a gente aprende muito e cresce muito mentalmente em tudo. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Você como professora, de repente passou a ser empresária. Aí você, como vê essa ideia e de que maneira você resolveu a construir, a criar um centro educativo de apoio multidisciplinar à alegria do saber. Eu queria que você falasse sobre isso, e líder do Viva Oeste. Também você é vice-presidente do grupo Belas Empoderadas, mulher, esposa e mãe. Uma pessoa que objetiva deixar
contar histórias em sua trajetória terrestre. Isso eu queria que você falasse sobre isso, porque a professora, geralmente ela tem tanta ocupação quando ela tem responsabilidade. Eu posso até citar no caso aqui também a minha esposa, a Regina. Ela nunca foi dar uma aula que ela não se preparasse. Claro. Nunca ela foi dar aula como chegar, abre o livro aí, não sei o quê. Ela tinha que tirar um tempo para preparar aquela aula. Então, logicamente, para você sair de professora para ser um empresário, o estudo foi muito grande e houve muita preparação para isso e informações para seguir esse ramo. Por gentileza, nos conte essa história maravilhosa. Dizem que são nas crises que acontece, digamos, o desenvolvimento, o sucesso, a superação, né? Na realidade, a palavra mais certa é a superação. Então, assim, chegou uma época na minha vida profissional que eu não tinha mais espaço em Bela Cruz, né? Certo. Eu tinha só, digamos, um horário, né? Um expediente que a gente chama, né? 20 horas, um concurso, porque o outro eu tinha perdido, tinha ficado só com 20 horas do município e não estava dando financeiramente para minhas filhas estudando, embora com muita ajuda do meu marido, mas mesmo assim não estava dando. E eu toda a vida fui muito inquieta. Eu trabalhava como formadora, mas eu não tinha condição de trabalhar em Bela Cruz. Aí eu comecei a trabalhar, trabalhei 1 ano em Acaraú, por falta de espaço na Bela Cruz. Trabalhei 1 ano em Viçosa, Viçosa do Ceará, dando formação. Trabalhei 4 anos dando formação em Sobral. Trabalhei 1 ano dando formação em Amontada. E eu comecei a cansar. E trabalhei 6 anos como coordenadora do ensino no Marco. Aí eu comecei a cansar de trabalhar nas outras cidades. Estava ficando muito cansativo para mim. Eu sempre estava viajando e cansa viver na estrada, né? Digamos assim. Além do que o perigo, né? E aí, em Bela Cruz não tinha como. Eu não tinha mais espaço, né? Digamos assim. E aí eu lembro que eu fazia mestrado no Piauí, porque o meu mestrado era um convênio entre uma instituição, uma faculdade do Piauí com uma de Lisboa, né? E eu fazia no Piauí. Fui parte no Piauí, parte em Lisboa. Lisboa, Portugal? Portugal. Eu passei lá um período curto para terminar, né, o final do mestrado. E aí, nesse período, eu conheci uma pessoa de Sobral que tinha uma escola de reforço. E eu fiquei com aquela ideia, vou colocar uma escola de reforço, porque para ver se eu me aquietava em Bela Cruz e arranjava algo para eu sobreviver em Bela Cruz. E foi isso. Aí eu comecei com essa, por necessidade mesmo, eu não tenho vergonha de dizer, foi por necessidade, eu não tinha nada. O que eu tinha na minha vida era um terreno que eu amava, que era no Córrego Grande, que é onde eu passei a minha infância, debaixo dos cajueiros do meu avô. Então, por conta de memórias da infância, eu comprei um terreno lá, que era para tudo que na infância a gente, quando fica adulto, quer ter um pouco daquele mundo, né? E eu amava esse terreno, mas por necessidade eu vendi para profissional, né? Necessidade profissional, para empreender. Então eu vendi esse terreno e apliquei na escola. Iniciei como escola de reforço e depois passou para uma escola de ensino regular.
E hoje nós estamos fazendo 15 anos, né? De escola. 15 anos de escola. 15 anos, faz agora Você em pode dezembro. falar agora a respeito dessa escola que a minha neta ama tanto, que é louca por lá? E Pode nós? falar a respeito, conte. Pronto, O que é que ensina lá, como é? o CEIAM, a Alegria do Saber, ele nasceu com a proposta de ser uma escola diferente. Sabe, porque assim, eu não admitia, e eu tive que, na época, tirar minhas filhas que estudavam aqui, porque para garantir algo melhor para elas, eu coloquei para estudar em Sobral, e muita gente fazia isso naquela época, Claro, né? claro. E aí eu disse, não, Bela Cruz merece mais. Merece ter tudo que as outras cidades têm. Então, eu vou pesquisar o que as melhores escolas estão fazendo pelo mundo e vou trazer para cá. Aí visitei algumas escolas, visitei escola no Piauí, visitei escola em São Paulo, visitei escola em Fortaleza. As escolas que eu sabia que tinha nome, que tinham projetos bons, eu marcava uma visita. E fiz um curso também na época, um curso de gestão escolar, oferecido pela Faculdade Ari de Sá, que foi um curso assim, de uma excelência muito grande. Visitei, através deste curso, foi feito eu e a minha coordenadora na época, que ainda hoje é a Leila, nós duas fomos fazer esse curso e eu levava ela também para poder fazer as visitas e o curso, para que mais gente fosse, digamos, capacitada, né, para o CEIAM. E nós visitamos escolas Recife, Santa Catarina, Alagoas, São Paulo, Fortaleza. Deixa eu ver mais. Tudo isso no sentido de empreender. De empreender. Conhecer o que as escolas de nome estavam fazendo e trazer para cá. Que maravilha. E aí nós trouxemos empreendedorismo, que até hoje temos a disciplina de empreendedorismo e educação financeira. Nenhuma escola aqui da época fazia, nós trouxemos, inovadora. Trouxemos um sistema de ensino bom, né, para Bela Cruz, para ser um ensino forte, né, para dar mais condição do aluno aqui se preparar e não precisar, digamos, se não quiser ir para outra cidade. Capacitamos nossos professores, levava para Fortaleza os professores dentro de um ônibus para ser capacitados. Ainda hoje, aqui a gente leva para um lugar ou outro, ou então traz, né? Todo mês nós temos formação com os nossos professores. Agora, eu estou trazendo, porque aumentou, né? Eu tenho 54 pessoas trabalhando comigo. Maravilhoso. Aí eu trago agora, já não levo, trago os formadores para cá. O último que eu trouxe foi do IFCE da Caraú, 2 professores muito bons. E é isso, o CEIAM começou com aula de música, colocada, agregada no currículo. Inclusive, nosso professor é aqui também da Colo de Mãe, né? Que é o Denis? Nosso professor de música. E foi isso. Bom. Nós fizemos e fazemos uma escola diferente. Uma escola que é inovadora e, ao mesmo tempo, acolhedora. Que não tem essa questão de só ensinar, mas, além de ensinar, ver aquele desenvolvimento integral do aluno. Se você quiser ingressar na parte financeira, você tem uma base. Se você quiser ingressar na parte computacional ou robótica, você tem uma base, porque nós temos a robótica e a informática também dentro do currículo. Se você quer ser um músico ou estudar música, você tem uma base, porque lá também tem a música. E o esporte também, né? E o esporte também, que é um né? principal. Que aí, medição, no começo, e até hoje nós sofremos que não temos ainda uma quadra própria, né? Estamos trabalhando para isso, temos um plano para isso, mas alugamos
um galpão maior e fizemos de lá a nossa quadra. Está dando certo. Temos aula de futsal, temos aula de vôlei e já as nossas equipes já foram premiadas. Quer dizer que o CEAM, ele prepara o jovem, a criança, adolescente, para enfrentar a vida, né? Sim. Ele já sai com o básico preparado, né? Ele não vai chegar cego sem saber para onde ir, né? Exatamente. Ele tem opções até profissionais. Quais são as línguas estrangeiras que são ensinadas lá? E aí, bem lembrado, nós trabalhamos lá o inglês e o espanhol. E trabalhamos com uma carga horária aumentada, onde em todas as escolas, escolas da região, mas não trabalham um ensino bilíngue, nós trabalhamos. Então, nós pagamos 3 professores para dar semanalmente 3 aulas de inglês. É como se fosse um curso intensivo de inglês. Temos um material próprio de inglês, que é o Eduol. E temos também espanhol, 2 aulas. O espanhol somente para o Fundamental 2. Agora, o inglês vai desde a educação infantil até o 9º ano. Inclusive, agora, dia 30, é a nossa feira de inglês. Que maravilha, né? Ensino de alto nível, de qualidade, de excelência. Professores gabaritados, prontos para levar o seu filho numa boa. E, bom, já que nós estamos falando aqui, o nosso programa Bela Cruz Como Te Amo, eu gostaria de pedir a você que está assistindo, e você poder também informar outras pessoas, que nós estamos precisando de algumas pessoas, alguns amigos, belacruzense ou não, que se inscreva no youtube.com @edilsampaio B1Z, certo? E se coloque também se gostou, se não gostou do nosso programa, porque tudo isso é importante. Tudo que nós fazemos com amor, com carinho, com missão, com parte voluntária total, sem retorno financeiro, no caso do nosso trabalho, nós também queríamos ter o prazer, além de já termos muitas pessoas. Cada programa nosso está tendo uma assiduidade, mais de 150 pessoas. É pouco, não é muito gente para ser no YouTube. Que isso também é feito no Facebook, Edilson Sampaio. Nós colaboramos com você, com a nossa cidade, com o nosso povo, falando e defendendo a nossa Bela Cruz. Por que Bela Cruz Como Te Amo? Porque é um programa que eu criei em 1993, aliás, quando eu fazia programa pago, um salário mínimo na rádio AM difusora do Acaraú. Por quê? Porque nós tínhamos muitos eleitores que iam tirar o título em outra cidade, nas vizinhanças, e com esse programa Bela Cruz Como Te Amo, houve a sensibilidade e trouxemos muita gente para cá, porque esse programa, ele é um programa educativo, é um programa informativo, além do Jornal da Manhã, que nós temos de segunda a sexta-feira, no Facebook Edilson Sampaio, e na Rádio Comunitária Genoveva FM, Bela Cruz, Ceará, Brasil. Continuando com a nossa ilustre personalidade belacruzense, que tem uma história maravilhosa, mostrando o quanto exemplo a mulher pode e querendo faz, trabalhar, lutar, não só para si, porque além dela ter o retorno financeiro, ela está dando um retorno de cultura e de educação para todos os nossos filhos, netos e tudo, que lá eu tenho uma neta e tenho muito orgulho disso. Continuando aqui, eu encontrei também aqui que a nossa querida Maria Nélia Elcias Moura Vasconcelos, ela é professora desde os 16 anos de idade. Professora formada em língua portuguesa e pedagogia, com mestrado em ciências da educação. E, acima de tudo,
Ela falou muita coisa aí, viajou, foi para o Piauí, foi para Lisboa, tudo. Mas nós temos aqui também que ela ocupou cargos diferenciados como secretária da Educação, diretora de escola pública estadual, coordenadora pedagógica de escola pública estadual, formadora da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, coordenadora do ensino da Secretaria de Educação de Marco, Ceará, professora da Universitária e escritora. Publicou o livro, como nós já falamos, né? A nossa história, nosso Viver Bela Cruz, construindo a história de jovens e adultos, 2001. Coordenou a publicação do livro Nossos Amigos Especiais, e Ceiã Alegria do Saber, e o livro Lendas Urbanas do Município de Marco, 2013. Recebeu alguns prêmios, como Prêmio Gestão Escolar 2006 e Prêmios Sebrae Mulher de Negócios 2014. Bom, estamos aqui à sua disposição para ouvir mais sobre isso aqui que nós acabamos de dar, porque quem tem faz ao vivo, mostra ao vivo, né? E você dedicou a sua vida a uma profissão e a uma função que lhe dá alegria, lhe dá prazer e lhe dá retorno de trabalho. Deus está no teu coração. Amém. Tu és católico, é cristão praticante, veio sempre você na missa em todas. Mas eu gostaria também que você falasse logo depois de tudo isso. As suas ordens estão à sua disposição. É um prazer. Eu queria, antes de comentar um pouco sobre... Ele pesquisou, o Edilson, viu? Antes de comentar sobre isso, eu queria ressaltar o que o Edilson vinha falando antes sobre a importância de você se inscrever no canal, de compartilhar. Gente, minutinho. youtube.com /Edilson Sampaio B1Z. Fácil, que a gente fica contente e feliz. Obrigado, viu? Eu mesmo vou compartilhar lá na nossa linha, exatamente, na nossa linha de transmissão da escola. Oh, né? Muito obrigado. Porque isso é importante para o comunicador e para que a nossa cidade fique conhecida, as histórias da nossa cidade também. Todo mundo tem que cooperar. Exatamente. Todos cooperando. É algo que nós necessitamos dos belacruzenses fazer trabalho aí de formiguinha. Está curtindo, está compartilhando, está incentivando, né? Ainda bem que nós temos comunicadores tão bons. O nome do programa já está dizendo, né? Bela Cruz, exatamente. Como te amo. Então, todo mundo tem que colaborar com isso. Eu espero que colabore, porque, para mim, o prêmio que eu tenho é vocês participarem. Exatamente. E achar e dar uma opinião, um comentário. O que está achando do trabalho? Porque se não estiver achando nada, eu não vou continuar. E principalmente deixar a nossa história marcada, né, Deus? A história da nossa cidade. A escola que quiser saber algo sobre Bela Cruz e levar para os alunos, procure ver tudo isso que tem 21 programas agora com esse de hoje. Desde o início, a história contada e escrita pelo nosso querido escritor Vicente Freitas. Exato. É um patrimônio vivo da cultura internacional. Por que internacional? Porque o Vicente Freitas tem mais de 5 livros traduzidos em outras línguas, levando a Bela Cruz ao mundo. Vicente Freitas, para mim, é o patrimônio maior que nós temos, que leva e coordena a cultura nossa para o mundo. E também o Vicente Freitas é a cultura estadual, é um patrimônio vivo da nossa cultura. E ele merece todo o nosso apoio, toda a nossa amizade. Verdade. E compre o livro dele, compre o livro, que você vai ter mais conhecimento. Inclusive, viu, gente, assim também dá uma notícia, Vicente Freitas, e a dona Euralice, a dona Neuma, e muitas outras, né? Fazemos parte aí de... O Edilson está dizendo que aguentar um pouquinho, né? Vamos lá, mas vamos falar. Bora lá.
Aí, vamos lá. Aqui nada é combinado, viu? É verdade, aqui tudo é ao vivo, É viu? ao vivo, não tem nada... Mas é até bom que deixa... A pergunta é feita na hora. É até bom que deixa os ouvintes com vontade de um pouco mais. Vamos lá. Mas assim, gente, realmente, eu como educadora desenvolvi um trabalho que é mais para o outro do que para a gente. O que é que a gente ganha realmente? É claro que a gente quer sobreviver financeiramente, é lógico, todo ser humano deseja e isso é certo. Mas também a gente quer deixar na cidade uma formação, né? Então, é isso que uma educadora faz e por isso que nós escrevemos para contar história. E eu faço das minhas palavras sempre as palavras do Edilson. Eu gosto muito de Bela Cruz, então, nos meus livros, eu procuro contar a história da cidade, embora que seja de uma forma através de contos, né? Amor entre Cactos e Mandacarus é exatamente uma história assim. Fala da cidade de Bela Cruz, um conto que aconteceu dentro de Bela Cruz e também na Fazenda Olho d'Água, que é a fazenda da minha infância também, da minha família materna, né? E que onde uma mulher foi violentada por seu patrão, engravidou e o patrão não quis assumir, né? E aí vem contando a história da nossa cidade, já das nossas cidades vizinhas, como Morrinhos, né? Não é contando a história política, mas é a história de paisagem natural, fala do rio Acaraú, e é um conto que ressalta a nossa região. É uma forma carinhosa de estarmos mostrando para outras gerações o nosso Vale Acaraú, né? Beleza. É isso. Pois bem. Sabe, Nélia, uma das coisas importantes que as pessoas devem ter, se tem tempo, eu, por exemplo, na minha idade, 85 anos, hoje no Jornal da Manhã eu falava sobre o problema do idoso, do velho, como queira chamar. É você assumir, reconhecer que é idoso, mas que pode dar alguma coisa. Uma certa vez, uma pessoa disse para mim, viu, né, que velho não tinha mais sonho, não tem mais o que sonhar, não tem mais o que fazer. Todo dia você pode criar, você pode ajudar, você pode fazer. Se Deus lhe deu a saúde, como eu tenho, como tem a família que tenho, o tratamento que eu sou recebido, então eu aconselho que todos os idosos assumam com alegria, com prazer. Eu não sei se sou idoso, eu só sei que tem cabelo branco que estou vendo ali. Podia ser preto, podia ser vermelho, podia ser não sei o quê. Mas eu acho bonito ser branco. Verdade. Então, nós estamos aqui com esse programa por amor. Eu não nasci aqui, mas cheguei com 9 anos de idade, foi aqui onde eu fui criado, foi daqui que eu parti e começou a minha história, a minha vida. Então tem que amar aquilo que Deus nos deu e que fui aceito. Bom, não é a minha história, hoje é a sua. Nós tivemos um grande acontecimento agora, no dia 23 de abril, na Câmara Municipal de Bela Cruz, que foi justamente a implantação da Academia Belacruzense de Cultura, Ciências, Estudos e Letras, a BCCEL. E lá foram 11 pessoas que participam dessas cadeiras, pessoas escolhidas, e todas as pessoas escolhidas têm um patrono. Eu era para ter trazido a lista de todos, mas não trouxe, mas a Nélia, ela é a cadeira número 6
Eu não sei nem quem é o teu patrono. Professor Nicásio. Professor Nicásio. Também tinha que ser uma pessoa da história da Bela Cruz para coordenar com o seu trabalho, com a sua posição. Eu sei bem que o Vicente Freitas é a cadeira número 1, com Nicodemos Araújo, uma coisa bem, né? Eu sei também que o nosso querido bispo, né, de Bela Cruz, sim, sim, o Dom Aguinaldo, ele é e tem patrono Monsenhor Décio Loyola Sampaio. Quer dizer, umas coisas bem parecidas. E todos que foram convidados e assumiram as cadeiras lá, pelo que eu sei, eu também fiz esse programa ontem, no programa de ontem mesmo, eu falei que o nome de cada um, tudinho, está aí no jornal, o Jornal da Manhã, pelo Facebook Edilson Sampaio, e Rádio Genoveva, ele fica 30 dias gravado no Facebook Edilson Sampaio, você pode assistir a hora que quiser, de noite ou de dia. Então, a Bela Cruz, neste momento, se encontra numa elevação cultural muito grande, até porque as cidades circunvizinhas, nenhuma tem uma academia de letras e ciência na região, não tem. A Carola está começando, Cruz está começando, mas aqui implantou em primeiro lugar, escolher as pessoas realmente que são da cultura, são do estudo de ciências e que são escritores também, a maioria deles, poetas e tudo, né? Parabéns a Bela Cruz e ao povo belacruzense e todos que tiveram essa ideia de implantarem, ao presidente Guito, né? E todos aqueles que lá compareceram, que eu me desculpe eu não ter trazido todos agora para poder botar nesse programa, que este momento, para mim está ótimo, estou muito feliz, pela nossa convidada, a ilustre belacruzense, aqui comigo, que eu fico muito grato. Mas gostaria que você falasse sobre essa Academia Belacruzense de Cultura, Ciências, Estudos e Letras. Por favor. Pronto, o Marcos Guito um dia me procurou, né, e me lembro muito, um dia de sábado, e me falou que tinha uma vontade muito grande de colocar uma academia de letras em Bela Cruz, ressaltando exatamente a questão da cultura de Bela Cruz, né? E também para tornar eterno os escritores, as pessoas, os benfeitores, né, da cidade, né, que contribuíram aqui em Bela Cruz. E aí fez um convite a mim, se eu gostaria de participar como membro, e fez esse mesmo convite a outras pessoas, né? São várias pessoas que fazem parte da academia. E aí fomos há um ano nos encontrando e construindo o estatuto, e ajeitando e tornando isso legal também, né? E agora, dia 23, que fez um ano da fundação, e aconteceu essa noite memorável que, por conta do espaço da Câmara, né? Porque foi um número pequeno, mas que merecia ter sido um número maior de pessoas, porque realmente foi uma noite muito agradável. Eu fui convidado, mas infelizmente tinha um problema de saúde e não pude ir. Pois e algumas pessoas também não puderam ir, mas assim, é importante saber, inclusive o Dimas recebeu uma medalha, né? Nicodemos Araújo. E ele até ressaltou isso, Edilson. Ele ressaltou que Bela Cruz é um berço cultural. Claro. Sabe, é um berço cultural. Não tenho dúvida, não. E ele ficou assim, muito feliz, porque Bela Cruz deu esse pontapé inicial, né? E está imortalizando pessoas que fizeram pela cidade, né? E, ao mesmo tempo, dando oportunidade a novos escritores, a novas pessoas que queiram participar da academia. Então, é um espaço aberto para todos que desejem, que tem
potencial para estar lá mostrando, tanto na parte da arte, da cultura, das letras, né? Nós temos grandes artistas aqui em Bela Cruz que podem fazer parte, né? Perfeitamente. Isso. Olha, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Nossa amizade é longa, de muito tempo. Conheci seu avô muito, Zé Maria Alcias. E dizer que este é um momento mágico do nosso trabalho, um trabalho dedicado à cultura de Bela Cruz, dedicado a tudo que se relaciona à nossa cidade. Quando eu criei o programa Jornal da Manhã, que eu apresento de segunda a sexta, de 7 às 8 da manhã, e reapresentação de 11 às 12 na Rádio Genoveva, foi porque eu não suportei e não suporto ligar um televisor e só ver crime. Verdade. Crime, matou, não sei, fica 2, 3 horas naquele programa, esfolou, esfaqueou, não sei o quê. Então eu digo, vou criar um programa sem espremer sangue. E veio a ideia, porque Deus nos ajuda sempre, a ideia de criar um programa leitura. Esse programa leitura, eu me levanto 4h30 da manhã, vou ler os jornais, e vou escolher nas notícias que eu acredito que interessam à comunidade, principalmente aquelas de prestação de serviço, e vou colocando numa pasta, na minha área de trabalho do meu computador, e depois vou ter o prazer de apresentar, de ouvir comentários, todo mundo manda comentário, todo mundo diz o que quer, manda de Sobral, manda até do Japão, já recebi uma vez, de um brasileiro que está lá. Que coisa então, boa. O que importa é que esse trabalho de comunicação é necessário que você aproveite para levar oração. Nós começamos com Deus abençoe o nosso lar e terminamos com o Pai Nosso. É um programa jornalístico completamente diferente de todos os programas que tem no mundo. Então eu recebo mensagem de todo lado. E o nosso trabalho aqui é para isso. Eu estou muito feliz. Eu quero que você agora, neste momento, faça e apresente as suas considerações finais do nosso programa. Primeiro eu quero muito agradecer. Quando o Edilson me convidou, e o Edilson vem fazendo sempre isso, ele sempre me dá um espaço para que eu possa apresentar o meu trabalho, o que eu faço, né? E eu sou muito agradecida por isso. Mas quando ele me convidou e quando ele iniciou aqui o programa, eu fiquei me perguntando o que é que eu tinha feito para ter essa oportunidade de um programa onde traz pessoas capacidade, ilustres, competência e uma boa Bela Cruz. Aí eu fiquei me perguntando, será que eu mereço estar aqui ocupando essa cadeira, falando com tanta gente? E quando eu vi o Edilson, escutei aqui ele lendo e vi ele aqui lendo tanta coisa, pesquisa, né? Olha como ele procurou, né? E tem coisas, gente, que nós nem percebemos que fazemos, digamos assim. Nós não guardamos título, nós não fazemos para nos engrandecer. Vão se acumulando porque são prestações de serviço, né? E como prestações de serviço, quando a gente olha, o caminho fica marcado na estrada. Então, aqui é só agradecimentos e desejar que outras pessoas possam estar aqui também contando, né, os seus feitos, as suas histórias, né? E agradecer esse grande comunicador que é o Edilson, que dá essa oportunidade e que principalmente favorece essa oportunidade para as gerações mais novas, né? Porque as pessoas precisam de exemplos para que elas possam seguir a vida delas e daqui uns dias estarem aqui, ou novos, ou mais velhos, ou não importa. O importante
eu lendo algo que eu escrevi quando eu tinha 15 anos, eu dizia assim: não quero passar desapercebida na terra, quero deixar minha marca registrada. Mas quando você está lá na idade que eu estou hoje, né, com 57 anos, que eu vejo o que eu fiz, escrevi com 15 anos, eu percebo que a gente foi construindo isso no caminho, sabe? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigada. E que seu programa e que a sua comunicação continue assim por muitos anos. Se Deus me der saúde. E Deus vai dar. Pois bem, aí, portanto, nós chegamos ao final de mais um programa, no episódio Ilustre Personalidade Belacruzense, Bela Cruz, como te amo, pedindo a você, encarecidamente, que além de você se inscrever no youtube.com, @Edilson Sampaio B1Z, convide amigos, não só para assistir esse programa, mas para ouvir o programa no Facebook Edilson Sampaio, porque este programa também eu coloco no Facebook Edilson Sampaio. Vamos juntos fazer dias melhores, levar dias melhores, viver dias melhores para uma Bela Cruz melhor. Bela Cruz, como te amo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que haja paz e união em todos os lares. Até a próxima. Valeu, obrigado. Boa noite. Meu querido amigo Márcio, não posso esquecer. Obrigado a você também. Muito obrigada, Márcio. Obrigada, Edilson. Obrigada a todos aqueles que estão assistindo. Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil, nossa Bela Cruz.